Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Bom, eu vou falar mais uma vez aqui, já fiz um vídeo anterior falando sobre a mega operação policial. Por que mega operação? Porque era um mega local, tá? São quase 5.000 quilômetros quadrados, uma coisa enorme. E aí saiu uma pesquisa agora, isso daí eu já sabia, tá? Eu já sabia. Que muitos moradores de favela, favela entre aspas, que você vai entender quando eu começar a falar aqui, são favoráveis a essas operações, tá? E tem muitos camaradas que são entendedores do assunto realmente, fiz trabalho de mestrado, né, doutorado, são entendedores, mas não conhecem muito bem o local que está se passando. Tá? Então nós vamos para a vinheta que eu vou explicar para vocês não só essa área que ocorreu essa operação, como outros lugares aqui do Rio de Janeiro, tá certo? Solta a vinheta. Bom, vou fazer um breve histórico aqui, tá? O Rio de Janeiro já foi capital federal, passou para Brasília ali no final dos anos 50, tá? Então o estado da Guanabara levou a primeira porrada, porque você tinha aqui muitos serviços públicos, tá? Aqui era o centro nervoso do Brasil, era o Rio de Janeiro. A segunda porrada ocorreu, eu venho de área tecnológica, eu posso dizer isso com propriedade, veio com a desindustrialização. Então, olha só, eu vou falar o nome de umas favelas aqui, principalmente as que eu já trabalhei no local, que não era isso tudo de favela, tá? Por exemplo, Jacarezinho, que tem aqui no Rio de Janeiro, chamava-se Jacarezinho, agora já é Jacaré, porque Jacarezinho era pequeno mesmo, gente. Tá? Não era essa enormidade. Então, o que aconteceu? Ali dentro, eu trabalhava numa farmacêutica. Então, vou dar uns nomes ali que tinham indústrias ali. Claxo, SmithKline Farmacêutica, Cisper, General Electric, CCPL, quem tem a idade assim, mais de 40 anos, 50 anos vai lembrar. Do outro lado dessa mesma favela tinham quartéis do exército, tá? Tinha gente, quando ia servir o exército, só atravessava a rua, tá? Para você ter uma ideia. Então ali tinham outras indústrias também que eu não estou lembrado, mas era muito grande. Os trabalhadores ali, as pessoas que trabalhavam nessas indústrias, a área de limpeza, né? Prestadores de serviço dessas empresas, eles moravam ali. Antigamente, não tinha esse negócio de transporte, então eles davam preferência para as pessoas que moravam no local, tá? Dava 5 horas da tarde, muitas fábricas saíam, tá? Não era essa área de risco toda, tá certo? Claro que tinha sua zona de perigo, mas não era isso tudo, eram muitos trabalhadores. Ali na área onde o pessoal fala de Complexo do Alemão, que era só o Morro do Alemão. Era só o Morro do Alemão, tinha um cara ali que era um alemão, aí botaram o nome, pá. Mas ali é a Penha, tem Penha Circular, tá? Inhaúma, Olaria, tá? Para vocês terem uma ideia, quando eu me formei na Escola Técnica de Química, já foi assim para buscar estágio, eu pegava um ônibus, meus amigos de escola técnica, a gente botava ali uns 15 currículos, vários envelopes, a gente descia no ponto final de um ônibus, que atravessava a Avenida Itaoca. Você pode procurar no mapa aí que você vai ver que é justamente aquela área ali. Então a gente saltava ali, teve uma vez que 15 currículos ainda ficou faltando. E logo depois, um mês depois, me chamaram. Eu dei preferência por uma que ficava em São Cristóvão.
Mas umas duas que tinha ali na área do complexo do Alemão me chamaram também para trabalhar. Era muita coisa ali, gente. Tinha Coca-Cola, Tição, várias, gente, muito. E mesmo sistema. As pessoas trabalhavam, os que trabalhavam nessas indústrias, né? Eles moravam ali perto. Com a desindustrialização, tudo fechou, gente. Tudo. Essas que eu falei para vocês do Jacaré, eu acho que só tem uma, mas a maioria já fechou. Essa foi a segunda porrada que o Rio de Janeiro tomou, tá? Olha, a Mangueira, eu tô lembrando aqui, a Mangueira, né, onde tem a escola de samba, Mangueira, você tinha ali a Red Indian, a Que Bom, IBGE só dessas três aqui, tinham várias também, muita coisa, muito. Depois até lembro de outras ali na área da Mangueira, mas as pessoas trabalhavam ali, tá? Trabalhava ali, o IBGE tinha um prédio muito grande, estava lá, acho que já botaram abaixo, mas estava ali também. Então foi um baque muito forte que o Rio de Janeiro levou. E foi com o abandono dessas indústrias, aquilo dali foi terreno vazio, foi ficando abandonado. A criminalidade foi aumentando. Essa área ali do complexo do Alemão tem a escola de samba Imperatriz Leopoldinense, você que é de outro estado, né, para você saber, tem a escola de samba ali Imperatriz Leopoldinense. Então é uma área muito grande. E eu vejo assim, muitos camaradas falando óbvio. Então por que muitos moradores apoiaram essa mega operação? Com o neoliberalismo, esse neoliberalismo é a não intervenção do Estado, que ficou mais evidente aqui no Rio de Janeiro, depois das Olimpíadas. Porque em 2010, aquela mesma área da filmagem onde mostraram ali, foram os bandidos fugindo. Isso daí já tinha acontecido várias vezes. Foi em 2010, depois 2018, 2022, e agora pegaram, já sabia que eles iam para lá. Pegaram ali, tá? Com o neoliberalismo que ficou acentuado aí 2016, com a saída da Dilma, mais precisamente o Michel Temer entrando, ele colocou um arcabouço fiscal, limite de teto de gastos, que praticamente impede as assistências sociais, impede o gasto público em tecnologia, em formação de pessoas, tá? Saúde, educação, segurança. Olha só tem 12 mil, disseram 12 mil policiais federais, é um pouco menos, no Brasil inteiro. Então isso daí é o Estado diminuindo, é o colapso dos serviços públicos. Muita gente quer privatizar, vai privatizando. Eu vou fazer um outro vídeo aí, você já fica ligado, ativa o sininho, se inscreva no canal, que eu vou falar sobre as águas do Rio, no Rio de Janeiro. Quem são os donos, você sabe? Que as pessoas são assim, né? A arrogância das pessoas que impera nesse neoliberalismo. Privatiza, vai para quem? Agora tá cobrando caro, eu não vou falar mal da empresa, não. Não vou falar, porque tem a conivência do povo. Tá? Todo mundo que está votando nesse pessoal está sendo conivente a isso. Vamos ver até onde vai. Então eu vi muitos camaradas aí, né? Retomando aqui, muitos camaradas falando sobre a ação que aconteceu, porque isso, porque aquilo, quando na verdade muitos políticos que estavam lá, o governo federal, pegou tudo que veio do Michel Temer, tá? Que é o arcabouço fiscal, que eles chamavam de PEC do fim do mundo, passou pelo Bolsonaro, não teve tanta eficiência, mas o que eles não conseguiram fazer, que era privatizar algumas firmas, o petróleo não é mais nosso, esse governo agora do PT está conseguindo fazer, né? Não conseguiu fazer por um lado, conseguiu. Então eu não considero mais o PT um partido de esquerda, porra. Tá? E aí você vê lá a dona Benedita. Benedita estava lá, né?
Um monte de gente lá. Você vai oferecer o quê? Falando óbvio. Gente, não adianta acabar com esses caras. Eu vou ter que mudar os termos aqui, tá? Porque, como eu falei, o canal é pequeno e o YouTube não gosta. Então, vai pegar esses caras aí, vai botar outros, vai continuar a mesma coisa, né? Não adianta nada fazer isso. Não adianta, né? Mas vem cá, o que está sendo oferecido de contraponto? Porque antigamente tinha um teleférico do alemão que funcionava, que o Cláudio Castro falou que ia reativar e não reativou, né? Então o neoliberalismo é não intervenção do Estado. Não tem intervenção do Estado. Eles querem acabar até com o SUS, corte de gastos é isso. Então você tem um governo aí que está mandando as pessoas para a favela. Esse ponto é que eu queria chegar. Quando você fala favela, agora, nessa nomenclatura agora, é o que era considerado área de risco. O que são áreas de risco? São aquelas que não dão acesso à favela. Então, não necessariamente é aquela favela de barraco, sem saneamento básico que você está acostumado a ver. Eles já consideram a parte de baixo, onde tem prédios, tem moradores ali de casa própria, tá? Eles já consideram uma área de risco. Então, essa área de risco, eles já estão considerando como favela, tá? O imóvel fica desvalorizado. O que acontece? Isso daí, eu já fui de escola de samba e tal, já vi muitos moradores falar, Ricardo, porra, o cara mora ali, o cara faz parte ali da comunidade, me roubou aqui. E aí, você já viu esse cara? Eu nunca vi esse cara. Então você tem a resposta ouvindo pessoas de outros estados. Não tem, na minha época de adolescente aqui no Rio de Janeiro, isso o dono do morro não deixava acontecer. Não deixava acontecer. Quem é que tá roubando aqui? Não vai. Eles não queriam muito conflito com polícia, não. Esse negócio daí é mais no final dos anos 80. Tá certo? Então, o cara rouba e vai ali 300 metros. O cara fica vendo o cara que foi roubado todo dia ali. E muito desse pessoal era muita gente de esquerda que eu conheço. Muita gente de esquerda que não tá dando. Vem cá, o que vai fazer? Não tem polícia, meu velho, tá? Você vê aí, colocaram um policial com 40 dias para a linha de frente. 40 dias para a linha de frente. Tá? A polícia ainda não se deu conta, mas são buchas de canhão. Para palanque eleitoral. Mas, mesmo sabendo, não sabendo, sei lá, uma hora vai ter que ver isso. Porque não tem contingente efetivo para pegar todas as favelas do Rio de Janeiro. E com o neoliberalismo é justamente isso, o colapso do serviço público, diminuição da polícia. Tá? O Estado ele fica reduzido, você está tirando o Estado. Você está prestando atenção? Você tira o Estado, quem entra? Se você privatiza as coisas, quem entra? Você privatizou a BR distribuidora, quem é que está entrando? Os donos aí, de posto para fazer a distribuição. Se você não tem o gás, quem é que distribui o gás? Nessas áreas aí, você só pega o gás, o carvão, a bebida, depois a bebida, só desse pessoal. Tá certo? Você só pega deles. Então, além disso de você falar que são entorpecentes, é uma coisa muito maior. Fica mais fácil de expandir os negócios porque você não tem um serviço público adequado que bata de frente. Então, só se persistir essas mega operações, o cara vai ser eleito fácil. Porque não necessariamente eu estou falando aqui para você de esquerda e de direita. O problema é que essa política do PT está empobrecendo as pessoas. O Brasil nunca teve tanto inadimplente na história. A taxa de juros, o Gabriel Galípolo, são dados forjados, tá, pessoal? Olha só, assim como eu te falei da pesquisa aqui, que não necessariamente ali é uma favela,
Tá? Um monte de moradores aqui do Rio de Janeiro tem esse problema, é a área de risco. Então eles contabilizam já a área de risco como favela. Tá certo? Então você tem aí uma taxa de juros que o senhor Gabriel Galípolo forja, como eu já falei para vocês, não ele necessariamente, que hoje em dia qualquer cara eles dizem que é ocupado. O que você está fazendo aí? Eu estou catando latinha, é um cara ocupado. O cara ocupado eles consideram como trabalho. E vai o Galípolo, um cara que não tem a mínima ideia do que seja o Brasil. Esse cara não tem a mínima ideia do que seja o Brasil, esse treco. Entendeu? Ele chega lá e fala, ele mostrou um gráfico lá, vocês vejam aí, por favor. Ele mostrando lá, as curvas são numa situação de pleno emprego. Cara de pau, sabe? Então, eu acho muito arriscado a dona Benedita da Silva chegar lá e fala o quê? Quem é que está levando as pessoas para morar na favela? Cadê o trabalho social do governo federal? Não tem, porque o governo federal aderiu ao neoliberalismo. Eles já falaram alguma coisa com o Eduardo Paes? Já falaram alguma coisa? O Quaquá aqui, do PT, ele é a favor. O PT lá da Bahia lá, é o estado, não é o estado que mais acaba com vidas negras, do proletariado. É a mesma coisa. Então, eu tô vendo aí os companheiros também, ó. Qual é a política da direita? Que o pessoal diz, esses caras não têm, esses caras da direita não tem nada, ficam falando um monte de besteira, isso não adianta. Eles têm sim um objetivo. Tá? Qual é o objetivo? Tá? Problema a gente não acumula, a gente elimina. Esse é o objetivo deles. O objetivo deles é acabar isso aí, pô. O neoliberalismo, para essas áreas aqui, é uma redução populacional. Uma redução populacional. E você entende da maneira que você quiser. Tá? Só sei que a pessoa que não tem condições de sobrevivência, eles não vão arcar. Tá? A taxa de natalidade vai cair, porque o governo não quer arcar com isso. Você só pode ter filho se você tiver condições. Creches, olha, tudo que for aí, Bolsa Família, você entra numa fila. BPC nem pensar. Tá certo? BPC nem pensar. Aposentadoria, não, eles querem que você se dane, para não dizer outra coisa, tá? Eles não querem, neoliberalismo é isso, então não adianta falar que o pessoal da direita não tem uma planificação. Nós é que não temos, nós não temos também, tá? Se você diz que eles não têm, nós não temos. Qual é a política do governo? É não deixar o Brasil crescer. Se você mija, gera inflação. Se você caga, gera inflação. Se você faz filho, gera inflação. Eu até falei com um amigo, ele ficou rindo. Se você mija, porque você vai lá dar descarga. Se você tiver água, obviamente, você dá descarga, gera inflação. Não pode, sabe? E parece que a esquerda não assimilou isso. Você vai oferecer o que em troca? Então você vai falar o que do pessoal da direita se você não oferece nada? Nada. E outra coisa, tem muitos políticos aí, camaradas da esquerda radical, que estão no PT, no PSOL, no PCdoB, não sei se PCdoB é ou não é, sei lá. Vai ter que escolher. Em determinado momento vai ter que escolher, porque vai ficar queimado. Para você falar alguma coisa, o óbvio, não pode, não se trata assim, isso tem que ter justiça. A gente fala de justiça, eles falam de justiçamento, de vingança. Lembrando, que tinham outros policiais nessa mega operação de outros estados, tá? Que vieram pegar os camaradinhas aqui, tá certo? Vieram atrás dos caras aqui por vingança, justiçamento. Saíram lá de Manaus, saíram lá do Nordeste, lá do Norte, para correr atrás dos caras aqui. Tá certo?
Então, eles têm sim, não adianta você falar que o pessoal da direita não tem um objetivo, eles têm sim. Eles têm uma proposta, a proposta dele é problema, a gente não acumula, a gente elimina. Que eu usei um outro termo aqui, meu vídeo foi pouco entregue, o último vídeo, muito pouco oferecido, tá? Eu vi ali que não decolou, por isso que eu estou reforçando. Assista o último vídeo, tá? Então a esquerda vai ter que, o pessoal da esquerda vai ter que se decidir. Ou sai ou fica. Se ficar, vai se queimar. Porque se continuar assim, a esquerda sempre falando óbvio, ó, é isso. Não adianta fazer isso, a esquerda sempre fala a mesma coisa. Que coisa irritante. Sabe? Aliás, para você saber se o político é de esquerda, parece que se habituou a levar bomba. Né? O cara tá com marca de bala de borracha. Sabe? Nos habituamos a isso, mesmo sabendo que isso vai acontecer. A gente não consegue ter uma virada. Né? Vai fazer o quê? O cara vai te roubar lá, tu vai falar para ele que tu é de esquerda? Não consegue se adaptar a isso? Primeiro a gente tem que apresentar políticas sociais. Se não tiver uma política social, não adianta falar nada, porra. Vai oferecer o quê? Ah, vai sair, vai entrar, mas não é mais esse. Foi o que um colega meu me falou, só não botei aí no print aí, porque ele falou, não, tu tá maluco, vai botar. Né? Porque ele falou, pelo menos esse cara daí eu não vejo mais. Esse cara daí não me rouba mais. Aí tu vai fazer o quê? Viu, pessoal? Então é isso aí, ó. Essa área daí que eles falam da maioria do pessoal é considerada área de risco. É ali onde tem carros, inclusive o carro do vizinho do cara foi colocado lá, botaram fogo no carro do cara, né? São áreas de acesso à favela porque está ampliando cada vez mais. Ou seja, o colapso do serviço público, o neoliberalismo fez isso tudo crescer. E o governo federal não tem uma política que combata isso. Muito pelo contrário, adere a isso. Tá bom, pessoal? Então, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, pode deixar um comentário, mesmo você discordando, mas pergunta para alguém lá que mora em área de risco para ver o que ele vai te responder. Tá bom? Muito obrigado.